Oi, gente, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda e hoje eu vim contar a minha história, o meu testemunho para vocês, a minha história de vida. Primeiramente, eu quero deixar claro que essa história, esse vídeo, esse testemunho é para glorificar o nome de Jesus. Vai ter partes que eu sei que aqui nesse vídeo eu vou receber muitos ataques, mas eu também sei que muitas pessoas vão ser alcançadas, vão ser libertadas e as suas mentes e as suas visões vão ser abridas através da minha história de vida. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que eu não vim aqui para atacar ninguém, eu vim aqui contar a minha história, eu vim aqui contar as coisas que eu vivi com Deus na caminhada, sem Ele, antes de conhecer Jesus, antes de entregar minha vida para Ele. Então essa é a minha história, esse é o meu testemunho de vida. E eu sou muito feliz por ter vivido tudo que eu vivi. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi. Bom, a minha história começa na barriga da minha mãe. Minha mãe, ela teve um casamento conturbado com o meu pai. Ela teve o meu irmão primeiro que eu. E quando o meu irmão nasceu, ela teve uma dificuldade no parto, que foi que a pressão dela subiu. Acho que quem sabe aqui, quem já foi mãe, sabe que existe a eclâmpsia, né? Vários fatores que faz chegar nesse nível e a pressão dela quase encontrou uma na outra. Na verdade, acho que encontrou. Ela desmaiou, quase morreu, ficou 3 dias em coma. E o médico falou para ela: olha, você não vai poder ter mais filhos. Então, quando a minha mãe engravidou de mim, o meu irmão acho que tinha uns 6 meses. E foi muito difícil, porque ela já tinha passado, só tinha 6 meses por esse processo com o meu irmão. E então meu pai não aceitou muito bem a gravidez e pediu para ela tirar o bebê ou para ela ir embora, que no caso era eu. Ela foi embora, levou o meu irmão e assim nós crescemos, né? Daí ela encontrou outro parceiro e a minha infância foi em torno desse parceiro. Assim, a gente viveu muitos anos, 17 anos com esse parceiro em casa, ele cuidando da gente. Foi assim uma grande ajuda mesmo que Deus enviou do céu. E então eu cresci com isso na mente, que meu pai me abandonou, que meu pai me rejeitou, e isso fez muita diferença na minha vida. Eu carreguei esse fardo de que eu era rejeitada muitos anos. E infância vai, infância vem, vivendo, né, da melhor maneira possível, que eu acredito que Deus cuida de cada um daqueles que Ele escolheu desde o ventre. Esse parceiro da minha mãe, né, que é o pai das minhas irmãs, tive uma dificuldade com ele, foi um processo muito difícil, assim. Eu tinha 11 para 12 anos, 12 para 13, não me lembro agora muito bem, não me recordo. Eu comecei a ficar moça, comecei a ficar mulher, eu comecei a crescer as partes, né, da mulher, que é o seio. E eu não sei se ele tinha curiosidade, eu não sei qual foi. Eu não sei o que se passou na cabeça dele e ele mexeu comigo, né? Mexeu assim, que eu falo, na minha privacidade. Eu tive muita dificuldade para passar por esse momento. Ele me espiava no banheiro, ele passava a mão por dentro da minha roupa, esse tipo de coisa. Quando eu estava dormindo, eu acordava assustada, enfim, foi muito difícil, mas graças a Deus passou, eu consegui falar o que tinha acontecido, enfim, a gente resolveu esse assunto e ele nunca mais fez. Só que eu não conseguia acreditar mais nele, eu não conseguia conviver com ele dentro da mesma casa. E o que aconteceu? Eu fui procurar fora de casa alguém que pudesse cuidar de mim. Eu queria um marido, eu queria um pai, na verdade. Hoje eu vejo que a minha carência era paterna e que eu procurava nas pessoas isso. Então, não foi falha da minha mãe em nada. A minha mãe foi uma mulher muito abençoada, ela foi uma mulher muito amparada por Deus. Ela nos criou, ela nos abençoou, ela nos educou da forma que ela aprendeu. E eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho, pela mãe que eu tenho, né? Mas essas foram as circunstâncias, as escolhas
que ela escolheu ter esse parceiro para poder ajudar, né, na nossa criação, e ele também era uma boa pessoa, não era uma má pessoa, trabalhador, né, tudo, enfim. Foram coisas que aconteceu e Deus permitiu acontecer. Eu não julgo ninguém, nem mesmo meu pai por ter abandonado ou sei lá rejeitado, ou eu não sei o pensamento dele na época, não sei a dificuldade que ele tinha. Enfim, encerrando essa parte, eu fui procurar alguém que eu pudesse me escorar, que eu pudesse entregar aquela carência, que eu pudesse viver o cuidado que eu não vivi com o meu pai. Fiquei todos esses anos esperando do padrasto e no final não deu certo, teve essa dificuldade aí, né, que eu já falei, que mexeu comigo, enfim. Então eu fui namorar um moço e eu escolhi namorar essa pessoa. Minha mãe falou muitas vezes, não vai morar com ele, não faça isso. Ela ia me buscar, quando ela ia trabalhar eu voltava lá com ele. E eu escolhi essa vida, né? Eu escolhi ter passado por isso, porque eu era inexperiente, e como eu falei, tinha as minhas carências, as minhas fraquezas, né, paternas, assim, eu queria alimentar aquele vazio que tinha dentro de mim. E aí foi a pior escolha da minha vida, ou a melhor, eu não sei te dizer, porque foi através desse sofrimento, dessa agonia, que eu conheci o Senhor Jesus. Mas, desde criança, eu sempre tive meu coração muito crente. Eu acreditava que existia um Deus, acreditava que existia uma força maior, acreditava no poder de Deus, na manifestação do Espírito, em profecias. Eu acreditava muito, tanto que esse tempo que eu tive entre 12 e 13 anos, que eu comecei a namorar, eu recebi muitas profecias que se cumpriram hoje, que são que eu ia viajar para muitos lugares, que Deus ia me usar muito, e eu sem entender nada, porque, né, a gente não tem entendimento espiritual, a gente recebe aquilo, sabe que é do bem, mas não sabe o nível de espiritual que é. E hoje eu louvo muito a Deus por todas as coisas que Ele fez na minha vida, por todas as coisas que eu passei, e tenho vivido promessas, e sei que vou viver muito mais as promessas de Deus. E voltando, que eu vou pulando tudo, né? No assunto de que eu escolhi a pessoa para me entregar as minhas carências, eu escolhi a pessoa errada. Essa pessoa tinha envolvimento com drogas, essa pessoa não tinha estrutura familiar nenhuma, nem mental. Essa pessoa era muito desequilibrada, tinha disritmia cerebral, usava cocaína, fumava maconha, fumava crack, bebia. Era uma pessoa que não respeitava os pais, não tinha pudor, não tinha limites. Então eu me envolvi com essa pessoa e no começo foi muito bom, assim, tô namorando, é algo novo que você que é jovem quer viver, acha que vai ser bom. Mas a minha mãe sempre falou, não faz, não faça, e eu não entendi o porquê ela fala não, sendo que eu queria entregar ali a minha carência. Eu não queria ficar dentro de um lar que eu tinha desconfiança, que eu não podia dormir, que eu não podia fazer minhas coisas ali, achando que, né, que eu ia ser perturbada, que eu ia ser invadida, enfim. Fui morar com essa pessoa e aí eu comecei a apanhar, eu comecei a passar fome, eu comecei a viver coisas que eu não escolhi para mim, que eu não sonhei para mim, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente sonha em ter alguém que cuide da gente. A gente sonha em ter alguém que faça o papel que nosso pai não fez. E foi foi uma decepção muito grande, porque eu tive que viver naquele ambiente no qual eu escolhi. E conforme eu apanhava, eu não falava, ninguém sabia. Só quando eu apanhava na rua as pessoas viam, né? E teve uma certa vez que ele me bateu e quebrou meu nariz até hoje tem uma deficiência meio tortinho aí por causa disso. E eu não sonhei aquilo pra mim, não era algo que eu tinha sonhado, me envolver com alguém para apanhar, para ser judiada, para ser humilhada, enfim, para ser torturada psicologicamente, enfim. Eu vivi muitos anos, eu vivi acho que uns 3 anos com essa pessoa e eu tinha medo de largar, por medo de morrer,
Por isso que hoje eu vejo pessoas falando assim, ela apanha dele, ela gosta dessa vida. E é muito triste para mim, porque eu não sei, eu não posso julgar essa pessoa. Eu passei por isso e eu não gostava de apanhar, eu não tinha escolhido aquilo para mim. Mas eu tinha muito medo. Na verdade, eu tive essa escolha, mas não era o que eu sonhei para mim. Eu tinha muito medo de largar, de medo de morrer, porque a pessoa que te bate, ela é capaz de tudo. E foi aí, através dessa dor, que eu comecei a ir para a igreja. Eu já ia numa igreja quadrangular. Eu tinha 11 anos, eu comecei a ir na igreja. E eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida, era servir Jesus. Mas como eu morava numa casa longe, minha mãe não tinha mais filhos, não tinha condição de me levar. O meu padrasto viajava muito, então era perigoso passar por certas ruas para levar eu até a igreja. Então eu não continuei indo nessa igreja. Foi quando eu parei, conheci essa pessoa e depois desse sofrimento todo, eu voltei para a igreja, eu tinha 13 anos. E eu ia na igreja para cessar aquela dor, para passar, para mim não apanhar mais. Eu não ia porque eu amava o Senhor, eu amava a igreja, eu amava aquilo que eu recebia dentro, aquela paz dentro da casa de Deus. E quando ele estava bem, eu não ia mais na igreja. Quando ele estava mal, eu ia na igreja. Então eu ia um domingo sim, 3 não. E assim eu fiquei. Até que um dia, quando eu pisei o meu pé na igreja, eu vi um grupo de coreografia dançando, tinha várias meninas. E eu olhei, quando eu pisei o pé dentro da igreja, eu vi aquele grupo dançando na hora do louvor. Foi muito impactante. Foi algo que mexeu comigo. Foi algo que me impactou. Foi algo que eu falei, eu quero isso para minha vida. Eu quero essa alegria de dançar com Deus. Eu quero dançar com Ele. Eu quero viver para Ele. Apaixonei por aquele movimento, pela dança. Eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida. E comecei a frequentar a igreja, as Pedras Clamam, da Marilza. E foi muito bom para minha vida, foi muito bom para minha história. Principalmente a minha história com Deus, porque quando eu achei que eu estava saindo de um movimento onde Deus não tinha escolhido para mim, eu fui viver outra experiência com Deus, muito mais profunda, que foi maravilhoso para minha vida. E ali eu tive muitas oportunidades, eu podia participar do grupo usando piercing no umbigo, shorts curto, né? Tudo aquelas coisas que a gente chega, né? Como a palavra fala, vinde como estás, né? O Senhor quer o nosso coração, em primeiro lugar, nossa sinceridade. E aí, aos poucos, Ele vai trabalhando na nossa vida, né? E ali eu fui tendo oportunidades. Ali eu fui podendo participar usando short curto, piercing no umbigo, usando roupa curta. E aos pouquinhos eu fui mudando, porque eu fui vendo o jeito da igreja. A Marilza mesmo começou a trabalhar nessa área, falar que não podia assim, não podia, né, usar daquela forma. E na verdade eu entendi que realmente não podia, né? Mas eu não entendi que eu não podia porque eu era livre, porque Jesus me deu livre-arbítrio, porque eu tinha que fazer por amor a Jesus, por prazer. Eu não entendia isso no começo, eu fui tirando calça porque foi imposto. Ó, se você quiser ir participar aqui, vai ter que tirar a calça, porque é assim que é a regra, porque Deus, a gente vai santificar e Deus vai abençoar. Então eu aprendi um pouco dessa forma e o Espírito Santo também me ajudando, porque eu não acredito que a gente faça algo forçado sem o Espírito Santo nos ajudar. Porque se você fizer algo forçado, imposto, não vai durar muito tempo. Você vai voltar a usar suas roupas mundanas, você vai voltar a mostrar o seu corpo sem pudor. Você vai ter prazer de novo em tudo aquilo que você fazia quando você estava no mundo. No mundo que eu falo, sem conhecer Jesus e sem saber o porquê você existe, o porquê você tem que mostrar o seu corpo só para o seu esposo, enfim. E nesse processo que eu vivi, assim, vai e volta, tira os shorts, tira a calça, aos pouquinhos, eu decidi me batizar, eu escolhi me batizar. E eu ainda estava com esse moço, né? Eu ainda tinha relacionamento com ele, era difícil de largar. Até que uma vez ele entrou dentro da igreja para me buscar, ele queria que eu fosse embora. Eu fui embora para a igreja, eu fui morar na igreja para me livrar dele. E ele me bateu dentro da igreja. E aí eu fui na igreja, a casa era no fundo da igreja, eu fui lá dentro e fiquei quieta, sentada no sofá, até que ele foi lá na porta me chamar.
E a Marilza estava no computador e aí ele ficava me chamando, tentando entrar dentro da casa. Ela falou assim, olha só, ela não vai ir e se você não sair daqui eu vou chamar a polícia. Ele foi embora e nunca mais voltou. Então ela me ajudou nessa parte, ela se posicionou porque ela estava na casa dela, né? Ele não podia entrar na casa dela e eu estava ali. Então a partir daquele momento eu vi que ele não tinha mais força sobre mim porque eu tinha alguém que enfrentava ele, né? E eu também estava escolhendo sair. Não era só alguém que colocou ele para correr, era a minha escolha de vida já. Então, enquanto eu estava com ele, minha família não podia fazer nada, eu estava escolhendo estar com ele. Mas quando eu me batizei, que eu desci as águas, eu fui liberta. As cadeias se quebraram, as correntes se caíram, foi uma nova Amanda nasceu, uma sede de Deus, uma sede de Jesus. Se eu morresse, eu não tava nem aí, eu não tinha mais medo de morrer. Se ele quisesse me matar, ele podia me matar, porque eu tinha o dono da vida dentro de mim. Foi algo muito sobrenatural. Foi um dia inesquecível. Eu nunca mais vou esquecer a liberdade que Deus me deu através desse ato, dessa escolha de me batizar.